Boa noite e a paz do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, que vai assistir esse vídeo. Eu quero trazer um alerta e ao mesmo tempo um conselho, aquilo que Jesus ele deixou na sua santa palavra para os seus servos, para aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Se é uma coisa, meu amado irmão e minha irmã que está aí assistindo, se é uma coisa que nós temos que guardar, é a nossa casa. Que casa é essa que eu estou falando? É o nosso coração. É a casa de Deus, que é o nosso coração, que é a habitação do Espírito Santo. Quando Jesus ele nos libertou do passado, quando ele nos libertou dos espíritos de imundícia que havia em nós, ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova vida, um novo rumo, uma nova conduta. E a partir do momento que Jesus ele entra em mim, entra em você, é para nós andar de acordo com a vontade dele, com o querer dele. Só que, infelizmente, alguns cristãos acabam se desviando, das ordens de Deus, dos mandamentos de Deus. E aí nós vamos olhar aqui na Bíblia Sagrada o que é que acontece quando um cristão ele deixa a casa dele, que é a vida dele, deserta, a casa de Deus. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de congregar, quando a gente deixa de amar o próximo, quando a gente deixamos também de obedecer a voz de Deus, a voz do Senhor, que é a sua palavra, essa daqui, a gente estamos dando legalidade aos espíritos imundos, aqueles que habitaram no passado na nossa vida. Quando a gente deixa de praticar os ensinamentos do Senhor Jesus, a gente estamos dando legalidade às forças espirituais do mal invadirem o nosso coração. E aonde o Senhor sabe que isso acontece, pastor? Dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele disse aqui em Mateus capítulo 12, nos seus ensinamentos, no versículo 43, ele disse até assim, a estratégia de Satanás. Ele disse, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Bom, notemos que
as primeiras palavras do Senhor Jesus é quando o Espírito sai. Quando o Espírito sai. Ou seja, quando Jesus fala aqui, quando o Espírito sai, automaticamente ele está obedecendo a ordem de Jesus, a ordem de Deus. Porque aonde Jesus passava, meu caro irmão e minha irmã, aonde Jesus passava, ele dizia, sai, e os espíritos imundos saíam. Os espíritos malignos davam o grito de derrota e saíam. Então ele está se referindo aqui a pessoas que um dia ele curou, que um dia ele libertou, e hoje está vivendo nos caminhos dele. Isso foi no passado e se reflete no presente, para a nossa vida hoje. E o que é que a Bíblia está nos falando aqui? Para a gente termos cuidado com a casa ornamentada, vazia. Porque um cristão vazio, um cristão sem direção, um cristão sem a prática da palavra de Deus, ele vai se afundando, ele vai se distanciando da presença de Deus. E é óbvio que o espírito maligno, aquele que saiu, ele anda ao derredor, procurando repouso. Aí o próprio Jesus disse assim, aí ele não achando a quem repousar, em quem repousar, ele vai dizer, vou voltar para minha casa. Ou seja, assim como nós somos templos, templo e morada do Espírito Santo, o inimigo, que é Satanás, ele também faz da casa que sou eu, que é você, se não tiver cheia da presença de Deus, ele faz da nossa casa morada. Mas o Espírito Santo ele faz morada e ele constrói. E o que é que o diabo faz? Ele destrói. Ele destrói saúde, destrói em todas as áreas. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Porque o primeiro só tinha um espírito. E aí o segundo estado volta aquele que tinha com mais 7, ou seja, é 8 demônios. É por isso, amado irmão, que eu estou trazendo esse vídeo aqui para nós se policiar, se guardar, se proteger, nos blindar, como está escrito em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus contra as ciladas de Satanás, contra as ciladas do diabo. Então, que Deus abençoe e que a gente possa fazer da nossa casa, da nossa vida, templo e morada do Espírito Santo, a casa de Deus que somos nós. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.